Nós vamos analisar agora as medidas de dispersão. As medidas de dispersão nós analisaremos três: desvio absoluto médio, variância e desvio padrão. O que significa essas medidas de dispersão? Significa analisar o quanto a amostra, ou as amostras, o espaço amostral, ele é discrepante. Se ele tem uma diferença muito grande entre as suas amostras, um espaço amostral tem uma diferença muito grande entre as suas amostras, esses desvios, seja absoluto médio, seja variância, seja padrão, eles vão dar valores muito altos. E quanto mais próximas estiverem as amostras, menor serão essas medidas de dispersão. Nós temos aí, para desvio absoluto médio, desvio absoluto médio é o somatório do módulo das diferenças de cada amostra pela média aritmética. Então eu vou fazer a diferença de cada amostra pela média aritmética do espaço amostral e vou dividir pela quantidade de amostras. Isso resulta no desvio absoluto médio. A ideia do próprio nome, né? Desvio absoluto. Absoluto porque não vai ter negativo. É a ideia de um valor absoluto, que é a ideia do módulo. Variância. Variância é o somatório dos quadrados das diferenças de cada amostra pela média aritmética, dividido pela quantidade de amostras. Ou seja, eu vou fazer a diferença entre cada amostra pela média aritmética, calculo a diferença, elevo ao quadrado, faço o somatório de todas essas diferenças e divido pela quantidade de amostras. E o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a partir do momento que você calculou a variância, você pode calcular o desvio padrão. E aqui vem a questão: quanto maior o desvio padrão, maior vai ser a diferença entre as amostras. Quanto menor o desvio padrão, as amostras estarão mais próximas uma da outra, ou a diferença entre elas será menor. Vamos ao exemplo. Ao observar as notas de 6 alunos de uma certa escola, verificamos o espaço amostral. Então aqui nós temos a nota. As notas 5, 7, 9, 8, 7 e 6. 6 alunos. Eu preciso determinar o desvio absoluto médio. Como é que nós determinamos o desvio absoluto médio? O desvio absoluto médio é o somatório dos módulos da diferença de cada amostra pela média, e esse é resultado dividido pelo número de amostras. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso calcular a média aritmética. A média aritmética é a soma de todas as amostras, 5 mais 7 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6, e dividir por 6, que são o total de amostras. Somando isso dividido por 6, eu vou ter uma média aritmética, que é 7. Se eu sei a média aritmética, agora eu vou fazer a diferença de cada amostra pela média em módulo. Então, 5 menos 7 vai dar menos 2. Como está em módulo? 2. 7 menos 7 vai dar 0. 9 menos 7 vai dar 2. 8 menos 7 vai dar 1. 7 menos 7 vai dar 0. E 6 menos 7 dá 1. Como está em módulo, fica 1. Menos 1, no caso, como está em módulo, fica 1. Somando, nós temos 2, mais 2, 4, mais 1, 6. Por 6 dá 1. Como o desvio absoluto médio deu um valor próximo de 0, significa que aqui, nesse espaço amostral, há pouca dispersão, quer dizer, as amostras estão muito próximas. Tá? A variância. A variância, o que é a variância? A variância é o somatório dos quadrados da diferença de cada amostra pela média.
e dividido pelo total de amostras. Então nós temos 5 menos 7, a média nós já temos, né? Não precisamos calcular novamente, já temos a média. Então 5 menos 7 menos 2 ao quadrado 4, 7 menos 7, 0 ao quadrado 0, 9 menos 7, 2 ao quadrado 4, 8 menos 7, 1 ao quadrado 1, e 7 menos 7, 0 ao quadrado 0, 6 menos 7 menos 1 ao quadrado 1. Somando 4 mais 4 mais 1 mais 1, 10 sobre 6. 10 sobre 6 dá 1,6666, dá uma dízima periódica. Arredondando, 1,67. Esta é a variância. Tá? Bem, a partir daí, nós vamos calcular o desvio padrão. Se eu não tivesse calculado a variância, quando o problema pede o desvio padrão, eu preciso primeiro calcular a variância. Então, o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, eu vou fazer que o desvio padrão é a raiz quadrada de 1,67. E a raiz quadrada de 1,67 é aproximadamente 1,29. Então, vocês observem que os três que nós calculamos, que fazem parte das medidas de dispersão, eles foram valores muito próximos, ou próximos de 1, próximos de 0. Quando tem valores próximos de 0, significa, ou próximos de 1, significa que praticamente não há diferença entre as amostras.